Dantas, vamos falar um pouquinho dessa trajetória aí desde o início lá em 2013, estamos em 2024, terminando 2024, né? É, desde o primeiro cheque ali, quando começou tudo, até o último cheque vai ter saído, né? Ter feito a sua saída. Quais são os momentos ou algum momento em específico que você fala, cara, acho que eu tô fazendo, tô no caminho certo. Tem algum momento que, quando vem à sua mente, te traz ali uma satisfação maior? Excelente pergunta, assim, curiosa essa pergunta, né? Fiquei 10 anos na Vind, né? Então, 10 anos de Vind, mais 14, 15 de mercado de trabalho. Mas depois de 7 anos, acho que só depois de 7 anos, em 2019, quando a gente fez a Série B, que eu tive certeza que a Vind ia dar certo. Então, foram dentro da jornada do início da Vind, até eu pensar assim, puta, agora acho que eu tô no caminho certo, foram 7 anos, assim. Então, acho que é legal porque a gente vê muita coisa muito imediatista no mercado, né? Mas fazendo essa reflexão, assim, demorou um tempo para falar, puta, agora encaixou. E o que Legal. que você acha que é o sinal de encaixou? Encaixou porque algum fundo grande botou um dinheiro Não, maior não foi ou... nem por conta do dinheiro, porque o produto estava muito bem validado, a gente conseguia, sei lá, abrir 500 contratos por mês, que era uma meta muito grande da empresa. O time estava muito forte, era o time mais forte que eu tive na Vind, então eu tinha diretores muito melhores do que eu. E o mercado estava muito pronto para essa preparação que a gente tinha em produto e time, sabe? Uhum. Foi meio que aquele encontro do market fit e o produto. Animal. Legal. Boa. E tem alguma. E da lembrança das pessoas, assim, várias pessoas, né? Tem alguém especiais, assim, que você fala, cara, quando você lembra dessa jornada, sempre vem além de co-founders, tudo, tem alguém que. Ah, sim, tem bastante, né? Eu tive muita sorte, assim, sabe? Eu até costumo dizer que eu fui muito abençoado, para Uhum. quem tem mais fé, né? Pô, eu tive um cofundador excepcional, né? O Reginaldo. Reginaldo Dutra ficou até há pouco tempo atrás no grupo da Locoweb. Mas, cara, eu ainda sou muito amigo das pessoas que estiveram na última etapa da Vind, assim, sabe? Uhum, Que hoje lideram posições de empresas de tecnologia também. Eu tenho um orgulho, legal. mas são pessoas que eu seria colaborador deles, sabe? Se eles tivessem uma posição acima de mim, eu com certeza torparia trabalhar para eles, assim. E você falou um negócio interessante, né? Trabalhar com gente melhor que eu, né? Eu acho que isso é a tônica Eu trabalhei com de um muita gente empreendedor de melhor que eu, sucesso, cara. né? Assim, acho que o Rick conhece. A Alexandra, por exemplo. Cara, eu não Uhum. conheço gente que entende mais de vendas do que ela. Sim. Então, tipo assim, eu não consigo dar conselho de vendas para ela, né? Uhum. Então, acho que esse é um ponto bem importante do empreendedor, assim, sabe? Você conseguir juntar pessoas muito boas e entender que muitas vezes você vai ter que realmente delegar 100% da estratégia para ela. Legal. Estratégia específica, né? Eu citei a Alexandra aqui de vendas, mas eu tenho, sei lá, uns 3 ou 4 exemplos de gente muito boa que trabalhou comigo e que eram de longe melhor que eu. Boa. Vamos lá, Animal. então. Bora lá. Galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Startups and Downs, o programa de cabeceira da jornada de quem empreende. A gente tem mais de 100 episódios gravados aí, onde o César e eu, a gente fala das maiores agruras aí de quem empreende. Então a gente abordou todo tipo de tema que assombra os fundadores, M&A, formação de stock option, desligamento de sócio, formação de gestão interna e por aí vai. E recentemente a gente inaugurou um quadro onde a gente convida outros empreendedores para virem aqui colaborar com a gente e contarem das suas histórias. A gente tem por característica pedir para esse empreendedor contar a história dele da ótica dos momentos mais desafiadores, não para a gente enfatizar a tragédia pela tragédia, mas para a gente tentar extrair desse empreendedor o que de valioso ele aprendeu com essa jornada, né? A gente acredita que por detrás da história de todos os empreendedores, né? A história linear do empreendedor já é super curiosa de entender, mas se a gente conseguir entender esses downs, né? A relação que cada down que esse empreendedor teve para depois ter um up, um estirão de crescimento. Assumir que são nos momentos de dificuldade que a gente consegue ter os nossos maiores aprendizados. E assumindo também uma crença que a gente tem que o tamanho do empreendedor, ele normalmente é ditado pelo tamanho do down que ele consegue lidar. Eu acho que a gente, olhando pela ótica dos downs, a gente consegue tirar muita coisa.
E hoje a gente tá aqui com o Rodrigo Dantas, que é um empreendedor, amigo, um cara que eu admiro bastante, acho que um cara que fez bastante bem também para o ecossistema, fazendo o que a gente está fazendo aqui agora, com o que eu considero talvez o primeiro grande podcast de empreendedorismo. Depois, se fizer sentido, a gente pode falar também dessa jornada podcaster. Tá matando aí. a saudade das pessoas que não veem ele faz tempo, né? Então... É isso. E, cara, acho que seria legal a gente começar, assim, por onde você entender que é a sua primeira etapa ali empreendendo. Eu sei que você teve um negócio de escala menor e até com características diferentes de antes da Vind, mas começa contando um pouco da sua história aí, como que você cai no empreendedorismo. Legal. Bom, é recíproco, viu, Rick? Eu gosto bastante de você também, me ensinou bastante sobre vendas. Inclusive, o podcast do Rick no Like a Boss é uma puta aula, assim, de estrutura de vendas e marketing e tal. Acho que recomendo aí, né? Ele tem um pouco de síndrome de cachorro vira-lata. Não, é cara, bom você porra, falar cara, isso pra foi... ele. Eu lembro até hoje, o Paulo não conhecia o Ricardo muito bem, né? Ele ficou meio impactado. Falou, cara, eu não tenho uma pessoa assim do meu lado pra me dar esse tipo de conselho, assim, né? Acho que o podcast também Feliz tem um pouco de ouvir, 2019, isso tem 5 anos já. Eu tenho 43 anos, né? Sou casado, tenho 2 filhos, sou, assim, apaixonado por cachorro, tenho um fraco por cachorro muito grande também. sou contido, mas eu tenho essa questão aí, né? Tanto que meus vídeos no timeline é só cachorro e, enfim. E um pouco de calistenia agora, né? Que é um gosto em comum, inclusive. Então, assim, eu tive uma carreira bem esquisita no começo, né? Então, fiz engenharia, não dei certo, fiz administração, não dei certo, e me formei como publicitário, né? Só que minha carreira começou no mercado financeiro, especialmente num banco de varejo. E aí, minha carreira começou a andar para ser executivo desse banco, um publicitário dentro de um banco. Eu tive que acertar um pouquinho depois essa carreira e me especializar um pouco em mercado financeiro. Enfim, fiz GV também. E fiz uma carreira no Itaú de 14 anos. Então, eu entrei no Itaú como office boy, entrei como contínuo no banco e fui aos poucos ascendendo e saí de lá como executivo. Eu ajudei a criar a área empresas do banco. Então, o modelo que existe hoje de atendimento da área empresas do Banco Itaú, eu estava lá bem na gênese. Então, legal. Fui promovido muitas vezes por estar nessa criação da área empresas do banco. Então, ajudei a fazer fusão do Unibanco e do Bank Boston, também foi muito boa. Foram os momentos mágicos da minha carreira corporativa, assim. E aí, vi uma oportunidade numa conversa que eu tive com uma pessoa que já era do mercado de tecnologia, que virou o investidor anjo da Vind depois. Ele falou, putz, cara, você não quer dar uma consultoria para um cliente nosso que vai chegar no Brasil, uma empresa de games e tal, você conhece de meio de pagamento, mas o que era? Aí, putz, gastei um pouco do meu inglês, que era bem mal na época, bem ruinzinho na época, e fiz uma reunião no Skype. Antigamente era o Skype. Sei bem. Aí você começa a ver a idade, né? E aí fiz um call com um holandês, ele veio pro Brasil, uma empresa chamada Big Fish Games, e eles começaram a ler coisas no Brasil e eles não entendiam por que o Brasil tinha parcelamento no cartão de crédito, tinha débito em conta, tinha transferência eletrônica, até boleto, cartão de débito e boleto. Eles não entrava na cabeça dele como que ele ia montar uma operação no Brasil complexa, se ele, cara, o que eu faço? Por onde eu começo? E aí, aquilo foi uma eureka para mim e pro Luiz, na época, que foi o que me ajudou a fundar a Vind. Ele, cara, assim, aquilo foi uma coisa bem emblemática. Eu falei, não existe isso no Brasil, é mesmo, né, cara? Se uma empresa gringa quiser vir para cá, o que o cara faz? O cara tem que abrir um CNPJ. Você imagina a burocracia que é, né, pro cara começar a bilhetar os assinantes, porque era uma empresa de subscription, né? Uhum. O cara não veio e eu fiquei com aquele framework no papel, fiquei olhando para aquilo no banco e eu decidi fazer uma mudança radical da carreira e largar. Eu estava numa posição de destaque no Itaú também. Tinha 2 filhos pequenos. Já tinha os filhos. E aí foi um negócio para mim foi meio tenso naquela época, mas para mim foi meio que um caminho natural, porque eu já tinha uma visão de empreender, né? Eu tinha feito um investimento numa loja de varejo que tinha dado muito certo. E aí fiquei com aquela coisa, né, de empreender. E aí, putz... Essa loja de varejo você não chegou a operar, então você eu operei um pouco ela, foi uma loja familiar, né? Acabou... O business ficou com a minha sogra e com o meu cunhado, e de uma loja virou 7, né? Então, foi importante eu ter tido a coragem de investir e aconselhar, vamos comigo, né? Então, eu vi um pouco das dores... Foi picado pelo bichinho, aí já era, né? Tinha uma dor muito clara naquela época, para mim especificamente, que era o e-commerce. O e-commerce era um negócio ainda muito
embrionário. Tinha o Mercado Livre, tinha Submarino, mas, cara, ninguém conseguia crescer um e-commerce por si só. Você tinha um ou dois que eram grandes, né? Então, eu vi muito essa questão de plataforma, meio de pagamento por trás, então a experiência foi boa também. Isso era o quê? 2011, 12? 2008. 2008, isso. 2008. A loja deu certo, a gente acabou vendendo, fazendo foi o meu primeiro exit, de Que verdade. legal. E aí, peguei aquele capital, olhei pra minha esposa e falei, vamos montar outro, né? E a gente literalmente se lascou nesse período, porque a gente montou um e-commerce de moda fitness. Porque fitness, fizemos uma pesquisa, né? Contratamos uma consultoria, falamos, vai dar certo, isso aqui, fitness, cara, vai ser... A gente literalmente se estrepou e a minha esposa falou assim, olha, chega. Agora, não vamos mais ser empreendedor desse jeito. Minha esposa também trabalhava no banco, né? E aí, logo em seguida, eu tive a ideia de sair com a Vindi, isso foi 2010, 2011. Aí, em 2012, eu tomei a coragem, né? Que foi bem no que eu contei para vocês dessa empresa que ia chegar no Brasil, e saí com nenhuma perspectiva do como é que eu ia construir essa plataforma. Mas eu sabia que eu tinha que construir uma plataforma para atender esse tipo de cliente específico, né? Especialmente cliente que estava vindo para o Brasil ou clientes que tinham uma complexidade de billing muito, muito grande. Então, fiz todo aquele passo de ir atrás de desenvolvedor, não conhecia nada de tecnologia. Eu não sabia o que era desenvolvimento de software, mas eu acho que eu tinha um bom skill de vendedor, então eu consegui convencer as pessoas certas no momento zero da Vindi, né? Então, consegui contratar convencer um sócio a entrar num negócio que ele nem sabia o que ele ia fazer, e aí foi desenvolver a primeira plataforma da Vindi, que era basicamente apertar um botão, emitir um boleto ou uma cobrança no cartão de crédito, e no mês seguinte essa cobrança renovar. Era literalmente isso, né? Não existia nada parecido com isso naquele tempo. Aí foi naquele processo que vocês conhecem bem, né? Putz, primeiro o sistema, bater perna nos clientes, mostrar o software. Aprendi bastante com o primeiro CTO da Vindi, aprendi um pouco como é que funcionava a estrutura de desenvolvimento com Java, e mergulhei bastante assim nesse universo, não entendia nada mesmo. E aí, putz, comecei a gastar sola de sapato. O primeiro cliente veio, o segundo cliente veio, um sistema muito ruim mesmo, era péssimo o sistema da Vindi no início. Quando a gente chegou em 30 clientes, aí eu falei, putz, tem alguma coisa que tem um valor aqui. E aí foi uma mudança muito radical para a Vindi, porque eu queria atender especificamente clientes que tinham muita transação. Eu ia cara, fui visitar a Editora Abril, fui visitar o Sem Parar, fui visitar a Smart Fit. Falei, cara, eu quero esse cara para me dar insumo para eu construir uma plataforma melhor, né? Então eu comecei a rodar os principais players de recorrência no Brasil, e todos eles me abriram muito o coração, porque existia muita dor. Eu achei, assim, a minha inocência, pô, que pessoal legal, cara, me recebendo. Não era, eles estavam com tanta dor que eles achavam que eu ia resolver a dor deles de billing, né? Então, a minha inocência foi boa, e a dor deles casou muito, porque eu comecei a ser um bom ouvinte. Então, eu visitava a empresa, voltava para dentro de casa, o software começava a se adaptar com os insights que eu trazia para dentro de casa, e aí a gente foi fazendo essa mudança. O ponto mais importante nesse início da Vindi aí foi que eu comecei a ler os blogs, HubSpot, acho que todo mundo fez isso, né, no começo, né? E eu comecei a entender sobre marketing de conteúdo. Eu falei, putz, aqui a gente ganha o jogo, né? Então, eu escrevi alucinadamente, tipo, de madrugada, de dia, escrevi uns 150 posts sobre recorrência, sobre billing, e logo em seguida a gente começou a ranquear e começou a vir os leads da internet de uma forma que a gente não esperava, né? Aí eu falei, putz, acho que o nosso negócio talvez não seja atender os grandes clientes. Talvez seja atender os pequenos, porque quem estava se cadastrando, quem tinha muita dor também, eram os clientes pequenos que não tinham capacidade de contratar uma puta plataforma para fazer billing, né? Mudamos de novo, e aí esse foi basicamente o início da Vindi, assim, né? Então, eu usei no início da Vindi todo o meu conhecimento que eu tinha de vendas, né? Tanto para convencer sócio, como para convencer cliente, né? E enganar os primeiros clientes, porque os primeiros clientes não receberam aquilo que a gente prometeu, né? Sei bem como é isso. Não tem como, né? Mas o curioso, cara, eu fiquei 10 anos na Vindi. Os 2 primeiros clientes ficaram na Vindi até a minha saída. Então, os 2 primeiros clientes, inclusive a gente fazia muitas homenagens para eles, né? Eles saíram, eu saí, eles ficaram, né? Então, eles eram corajosos, né? Não, eles foram heróis demais, né, cara? Então foi isso um pouco da minha
minha chegada no empreendedorismo. Isso, assim, sabe? quando você chegou nesse patamar, era o quê? Mais ou menos já 2015? 2013. 2013. 2013. Já tinha já tinha migrado para ser mais clientes menores, Isso. já estava bem... A gente iniciou, eu cheguei no escritório que me deram me emprestaram, né, em maio de 2013. O CTO chegou em junho de 2013. A primeira versão da plataforma foi no final de agosto. 1º de setembro eu já estava visitando o cliente para mostrar o que a gente estava fazendo. Eu visitei muita gente. Eu visitei os primeiros clubes de cerveja do Brasil, Wine. Acho que é a época do surgimento, né, dos clubes de porque eles tinham muita dor. Cara, Uhum. eu via cliente com, sei lá, 50 mil assinantes, os dados de cartão de crédito numa planilha. Nossa. Uma planilha que todo escritório abria. Então, você chegava no escritório, todo mundo abria a planilha com o número Super do cartão. compliance. Eu falei, nossa, cara. Ele falou, não, mas ó, não dava problema mesmo, porque o cara tinha essa operação específica, ele tinha tanto na mão, cara, que funcionava a planilha. Uhum. E assim, às vezes eu me perguntava, putz, talvez eu não se consiga substituir esse cara. É bom, nada. O meu único argumento era compliance. Sim. Né? Mas o cara operava tão bem um clube que eu aprendi demais com esses caras. Sim. E eu falei, putz, cara, entendi agora. Então, foi interessante porque eu fui tateando um pouco para onde a Vind ia, né? Sim. Então foi legal. E vocês entraram numa jornada de VC numa época que, como a galera gosta de falar, que tudo era mato, né? Sim. Talvez VC no Brasil se popularizou mais para 15, 16, né? Acho que ali vocês foram abrindo mato nesse 10 aspecto. milhões de reais em 2015, que foi na nossa Série A, assim, era dinheiro pra caramba. Pra mim foi um negócio assim, eu olhei aquele capital na conta da empresa. Você não sabe ficar feliz ou preocupado. O que eu faço com isso, né? Então foi mais ou menos isso, assim, né? Mas eu tive um bom aprendizado com relação ao VC, pré-investimento do fundo, porque eu tive uma outra sorte, eu atribuo muito a sorte também, minha jornada, né? Sei lá, uns 25% de sorte, eu acho que é bom, Sim, sabe? Não dá para sim. contar com essa, né, com a competência sempre, né? Uhum. Eu fui na Smart Fit e aí tentei convencer o CTO da Smart Fit a me dar feedback sobre o sistema. E o cara ficou tão intrigado com aquilo que eu lembro até hoje, estava descendo uma rua em São Paulo, na época tinha SMS, não tinha WhatsApp, tá? Então, outra coisa que parece meio velho, mas em 2013, as pessoas se comunicavam com MMS e SMS. Ele mandou um SMS para mim e falou assim, cara, você não quer que eu te ajude? Dou uma consultoria para vocês? Eu falei, cara, não preciso de consultoria. Eu preciso de um cara que entenda de billing, eu preciso de um sócio assim. Corta para 2 semanas depois, ele estava lá na Vind, e a gente fez uma proposta para ele virar o CTO da Vind. Eu já tinha um CTO, e eu fiz uma proposta para ele virar CTO da Vind e separar as posições, porque ele entendia de muito billing, ele tinha feito o billing da Smart Fit na América Latina e tal. Então, o que ele me mostrou, eu falei assim, meu sonho é fazer isso. Meu sonho é fazer o que vocês fazem aqui dentro de casa, né? Essa história, ela terminou bem da vinda do Wagner para Vind, mas o miolo dela é muito ruim, é muito traumático, né? Porque a Smart Fit, ela ia abrir a IPO, e o Wagner era uma parte importante do IPO naquela época. O IPO foi postergado, mas naquela época era importante. E o Edgar Corona, que é o CEO da Smart Fit, o Pátria, que era o principal fundo, eles não quiseram deixar o Wagner sair. Então, eu lutei contra o Pátria e contra o Edgar Corona. E o Corona é teu anjo, se eu não estou enganado também, né? Então, aí, essa parte terminou bem. Porque, assim, eu fiquei numa situação que, cara, eu falei assim, o cara quer vir, cara, o que eu vou fazer? Vou falar pro cara não vir? Né? E não, mas não sei o que e tal. No final da conta, eu ganhei o braço de ferro de uma forma muito inteligente, né? E o Edgar também fez uma leitura muito importante. Primeiro que, assim, o Wagner já tinha desistido de ser CTO da Vind, então isso não tinha como voltar atrás. Eu falei assim, ó, Edgar, só pra essa derrota, que você tá falando que é uma derrota, não é uma derrota, cara. Porque assim, a sua empresa não vai mudar se for o Wagner. A minha vai. Mas por que você não quer ser anjo da Vind? Então ele se assustou um pouco, ele tinha descido do México numa viagem, e aí no dia seguinte ele falou, não, eu vou se o Wagner decidiu sair da Smart Fit para trabalhar com você, cara, não sei o que ele viu, mas eu vou acompanhar essa visão dele, e faz aí um cálculo de quanto você precisa e tal, né? E chegou lá numa ideia do que seria, né? E o Edgar Corona fez o primeiro investimento no anjo da Vind sem assinar contrato. Ele depositou o dinheiro sem assinar contrato. Eu falei, esse cara é maluco. Gostei. Porque assim, tipo, o cara confiou no fio do bigode e... Porque, cara, nesse momento de jornada, salário não existia, né? Então você tinha um capital muito curto mesmo, e aí ele virou um investidor anjo, e ele me preparou muito para o VC. O Edgar tinha uma visão muito
muito longe, assim, cara, até assustava, assim, acho que é Uhum. o CEO mais preparado que eu já vi para situações adversas. Só fazendo um parênteses, o Like a Boss dele é disparado o que eu mais gosto. Eu É, acho né? que eu ouvi umas 10 vezes, cara, o É, episódio dele. é. E ele falava um negócio pra gente, às vezes, que me assustava. Ele falou assim, não, você vai fazer assim, assim, assado, se você for por aqui... Eu falei, Edgar, e muitas vezes aconteceu isso, né? Então ele foi nem gosto da palavra, de mentor, mas ele me mentorou muito até a saída dele com a entrada da Série B, e foi muito bom, porque eu consegui trazer para ele da Vindi um pouco da governança que a Smart Fit tinha. Nossa, animal. Então, assim, eu consegui Legal. fazer isso de uma forma inteligente, porque eu trouxe o capital dele, o capital intelectual, inclusive, e de quebra eu ganhei um CTO muito experiente para fazer billing, e a gente jogou tudo fora que a gente tinha feito, daqueles 120 clientes que estavam rodando lá, e reconstruiu uma plataforma meio que no ar, assim, e deu tudo certo. Então, quando o VC chegou, eu tinha um cara muito duro na mesa, que era o Edgar comigo. Então, Legal. quando o VC chegou, ele teve que dançar a nossa música, entendeu? Legal. Então, isso me ajudou bastante, porque o Edgar já tinha passado por 5 ou 6 rodadas de private equity, né? E é óbvio que é diferente de VC, mas foi muito bom, porque a dureza na negociação que a gente teve com o fundo também teve uma relação muito boa com ele. Então, assim, eles sentaram na mesa, a gente entendeu como seria o caminho do acordo. Então, eu já estava mais preparado do que despreparado nesse momento, sabe? Isso era 2014 já. 2014, 2015 foi o primeiro cheque da Vindi. Legal. É. E aí, então, assinou o cheque, tá tudo maravilha, foi só flores. Não, pensa assim, a gente tinha... esse é um negócio importante, né, que até acho que o pessoal do Edgar falava muito, né, que a gente tinha 3 vidas, né? Era um jogo de Mario Bros mesmo, né? Então, rodadas eram assim. Você fez uma rodada, perdeu uma vida. Vai fazer outra, vai perder outra vida. E no meu caso específico, cap tables sempre foi um problema desde o início, porque eu não tinha o share que eu precisava para chegar até o final da jornada. E aí, no momento que chegou o VC, essas foram as condições, a gente acertar um pouco o meu cap table através de metas específicas, né? Então, engraçado que no final da jornada, da venda para local web, eu tinha basicamente o mesmo share que eu tive No começo. no começo. Não, um pouco menos do começo, né? O que tinha sido o ofensor, só para teor de aprendizado? O anjo entrou muito grande no começo? O que era o foi muito ofensor de grande, cap? e era um anjo que não estava na operação. Então eu fui recomprando Tá. ele com trabalho. Foi inteligente, mas no começo dava um pouco de desafio mesmo, né? Foi antes do Edgar. Foi antes começamos antes do Edgar. Toda rodada que eu fazia, eu acertava mais um, né? Então, isso exercitou um pouco o meu poder de negociação também, que era dava trabalho, cara. Dá trabalho você convencer um cara que ele tem que deixar share na mesa, senão a empresa não ia dar certo, Mas a gente né? tem uns 2 episódios que a gente aborda um pouco isso. Acho que até por isso que eu quis fazer esse parênteses em cima do cap table, porque essa história, principalmente de empreendedores que começaram numa era pré-educação de VC, né? Isso depois ficou muito comum na roda entre os fundadores, mas quem captou lá em 2013 foi tungado logo na primeira. Não, e depois você tinha teve um post emblemático do fundador da Point9 Capital, lá do Napkin, né? Que ele faz as rodadas, né, as diluições. Eu olhava aquilo e falei, nossa, se eu tivesse isso aqui, eu tava, né? Não existia. Mas o desafio quando o VC veio, e aí é importante também essa questão do VC, a gente... Eu sempre acho que a melhor proposta não é financeira. E comigo foi muito isso na Vindi, assim. Então, o VC que queria colocar mais dinheiro, ele normalmente vinha com problemas institucionais que eu não queria ter dentro da Vindi, né? E a gente fechou com o Criatec 4, que era um fundo investido pela Crescera, e a gente fechou por conta dos investidores que estavam lá. Porque eu falei, puta, esses caras são legais, né? E o Edgar falou, cara, esse cara parece muito com você. Na hora que tiver um problema, ele vai ficar do seu lado mesmo sendo investidor. E a gente escolheu esse fundo por conta disso. O Kumazeto, que era um investidor, o Fernando, que era da Crescera, ajudou bastante a gente nesse início. Mas é aquele negócio, cara, dinheiro não salva uma empresa. Normalmente é o fluxo de caixa que salva, né? Então você entra um fundo e aí, vamos fazer o quê? Então a gente tinha um pouco do feeling que a gente ia fazer com dinheiro, mas era pouco perto da ambição, né? Então a gente fez muito faseado, faz a Série A, e quando a gente atingir esse gol, que era basicamente fazer a escala da Vindi funcionar, né? A Série A da Vindi foi para testar modelo de vendas e a escala dela também. Então a gente não fez produto, não foi desenvolvimento, era basicamente assim, ó, pô, se eu coloco
100 clientes por mês, como é que eu consigo colocar 1000? Essa também é a tese da época, né? Eu acho que os cheques ali de 2015, 2016 era a máquina de vendas, né, não, cara? e assim, É multiplicar a a conta nossa executive. segunda versão do produto, ela já estava parruda. Então, assim, eu conseguia atender um cliente com 1 milhão de recorrência por mês. E eu atendia um cliente que fazia 1 milhão de vendas por mês, e eu atendia uma academia no Capão Redondo com 40 vendas. Então, a gente tinha essa flexibilidade. Óbvio aí, né? que o nosso foco era um tipo de cliente específico, mas já estava parrudo, então eu não precisava desenvolver muito mais, né? Então, a gente validou muito essa tese, então a gente montou o time de vendas. A curiosidade é que o outro sócio que eu trouxe, ele foi meu chefe no Itaú, então eu consegui trazer ele para administrar um pouco essa questão do capital junto com vendas, né? Então foi muito bom. O Reginaldo ficou até o final, ele que me substituiu, inclusive, na Vindi. E aí, putz, testamos o modelo e a gente começou a olhar um pouco para o futuro mesmo, né? Porque eu sempre fui muito conservador com caixa, né? E a Vindi gerava caixa. Isso sempre do começo foi uma coisa importante para a gente, porque não adiantava eu ir em evento e palestra falar que a recorrência era a melhor coisa do mundo e não praticar dentro de casa, né? Então, recorrência era um instrumento muito grande para a gente manter a saúde financeira da empresa e a gente usou isso como um mantra mesmo, sabe? Assim, então, a gente gerava caixa, tinha uma condição financeira muito boa e isso permitiu para a gente também não fazer grandes rodadas depois, né? Porque a gente falava, cara, para quê? Né? A gente teve uma proposta de 100 milhões, a gente falou, cara, não vamos usar esse capital, cara. E a gente precisa de talvez um fundo que faça essa parte de meio de pagamento, regulamentação melhor do que o capital em si, né? Então, nossa próxima fase foi muito focada nisso. E nesse período, né, depois desse cheque que você teve da Crescera, do Criatec, né? Teve algum momento que se questionou um pouco o modelo de negócio, alguma crise, ou rodou muito bem? Como é que foi muito. Acho que o que você aprendeu ali nessa fase? Porque essa fase esse primeiro dinheiro maior, geralmente o empreendedor acaba se lambuzando um pouco, né? Como é que foi isso? A empresa já gerando caixa também, mas tendo todo aquele dinheiro, muito erro, gastar errado o dinheiro, como é que foi isso? A gente não diria que a gente gastou errado o dinheiro, a gente testou muita coisa que não deu em nada. Quando você olha em retrospectiva, você não faria, né? Mas eu tive 2 bons erros, assim, que prejudicaram um pouco esse período específico, né? Primeiro que eu não tinha me preparado muito para ser um CEO, um presidente de uma empresa. Aí quando tinha 100 pessoas, eu demorei um pouquinho para acompanhar o próprio ritmo da empresa e realmente sentar as pessoas e fazer esse papel de fato, né? Que é meio difícil, tá? Eu nunca fui apaixonado em ser CEO. Pelo contrário, assim, eu acho que é uma péssima escolha para um executivo, sabe? E aí, péssima escolha do ponto de vista mental, né, e psicológico, né? E aí, acho que o meu segundo erro... É que alguém precisa sentar nesse papel, né? Exatamente. Meu segundo erro foi... A gente tinha, obviamente, muita fome de trazer cliente, e acho que é um erro clássico de todo empreendedor, de colocar todo mundo para dentro. Putz, cara, coloca todo mundo, todo tipo de cliente e tal, e vamos embora, porque eu tenho que apresentar número, a gente tem que crescer, né? Pô, montamos um plano de bônus para todos os executivos, então, cara, pode vir. Pode vir. Ah, putz, vou dar um exemplo aqui que é um exemplo real, tá? Tinha um cara que fazia recorrência de ostra. Ele tinha um clube de assinatura, mas não é um clube de assinatura para pessoa física. Ele distribuía ostra em restaurantes em São Paulo. Ele procurou a gente e eu ouvindo papo com o vendedor, assim, no telefone. O cara tem 500 entregas por semana em São Paulo, Rio de Janeiro. Ele entrega ostra fresca, né, de Santa Catarina, e ele tem uma recorrência lá. O cara faturava pra caramba, né? E, tipo, ele não era um perfil da Vindi, mas colocamos pra dentro. Né? Então, a gente colocou muito cliente que não tinha o fit que a gente precisava, né? Então, era churn na certa, né? Esse é o meu grande erro, assim. Acho que eu perdi uns 8 meses. Sabe, se eu tivesse não decidido por isso, eu teria uma empresa... Teria chegado mais rápido, assim, na próxima fase, assim, sabe? Mas eu acho que é muito uma consequência do play da época, né? Sim. Da máquina de vendas. Sim, Crescer a qualquer custo, né? Ou seja, não olhar muito essa questão da segmentação e vamos trazendo para dentro. Mas também foi, assim, olhando agora, eu sempre fazia essa reflexão com os meus sócios lá, é que eu precisava passar por isso também. Aprender, né? Para falar, cara, isso aqui não vai dar certo, né? Então, tinha uma época que tinha os booms dos clubes de assinatura, a gente já sabia que aquilo ia dar água, porque não é um negócio sustentável, tal, né? Tinha clube de tudo.
clube de assinatura de refrigerante, clube de cerveja, clube de vinho, café, comida. E a gente falou assim, cara, não vamos perder tempo desenvolvendo coisas específicas para esses caras, vamos deixar as plataformas sofrerem. Então, nossa estratégia ali foi, sabendo dos problemas que a gente tive, caras como igual o da Ostra, vamos plugar na plataforma, a plataforma se vira com o clube de assinatura. A gente tem que ser infraestrutura para a plataforma poder vender a assinatura. Então, esses 8 meses foram bons para eu também tomar uma decisão de, pô, não vamos atender direto, tem que ser via plataforma de e-commerce, sabe? Então, Legal, foi bom. Legal. Você falou uma coisa sobre o papel do CEO, e eu não lembrava disso, mas teve uma vez que eu fui algumas vezes, eu pedi para ir até a Vindi para trocar ideia com você, para fazer bench, etc. E uma das vezes, eu acho que foi de você, o primeiro fundador, assim, que eu ouvi algo nessa linha, do tipo, cara, eu tô desenhando o meu papel para eu ser um cara muito mais da porta para fora, eu não me identifico tanto com o seu, eu tô Isso. estruturando a minha gestão interna para eu não precisar ser tanto o cara da porta para dentro. E foi um choque, assim, para mim, porque no meu entendimento até ali, a jornada era essa, era ir se preparando e, cara, isso causou até uma mudança, assim, criou novas sinapses, assim, novos caminhos que eu podia pensar para minha jornada também. Sim, sim. Não, sabe por que isso foi interessante você falar isso, porque eu tinha uma pessoa muito melhor que eu para fazer gestão de dentro, né? Que era o diretor operacional. O Reginaldo cuidava da loja como ninguém. Então eu falei, putz, cara, eu não. E eu vou falar, eu não gosto de fazer gestão, cara. Gestão é um negócio chato pra cacete. Quando eu vi um gerente falar assim, eu quero ser promovido, eu falei, mas você quer ser gerente mesmo, cara? Que bucha, hein, velho? Que decisão ruim, né? Se o cara. Porque é um negócio chato, cara. Sim. É um negócio muito complexo. Você mexe com ego, mexe com problemas psicológicos, você mexe com O cara acha que sonho a do remuneração cara. vai saltar 5 Então, vezes, às não vezes, salta. às vezes eu falava assim, meu, que bucha, hein? Quer ser diretor? Mas que zoado, hein, cara? Certeza, cara, né? Pra desencorajar, pra ver se o cara queria de fato mesmo, porque é um negócio complexo pra caramba, né? Sim. E a gente ainda tem um pouco dessa visão meio que de militar de fazer gestão, né? Uhum. Pô, você tem que estar em cima e os caras têm que obedecer. Eu nunca fui um CEO assim, né? Sim. Eu sempre deixava um pouco mais aberto do que isso. O que eu nunca deleguei foi a estratégia da Vindi. Então, eu sempre deixava claro onde que a Vindi tinha que ir. Esse era o maior desafio que eu tinha, né? Se comunicar, quando a Vindi tinha 500 pessoas, se comunicar com 500 pessoas é um negócio ultra complexo. Sim. Se comunicar com 500 pessoas, 250 em Marília e 250 em São Paulo. Marília é 500 quilômetros de São Paulo. Então, assim, esse foi talvez o meu... putz, do que você se orgulha? Da comunicação da Vindi. É verdade. Isso eu tinha eu era detetor mesmo dessa comunicação, inclusive para os negócios ruins. Legal. Quando a gente teve que demitir 70 pessoas na pandemia, a gente não precisava demitir 70 pessoas, mas a gente, para preservar o caixa e a gente não sabia o que ia acontecer, em junho de 2020, eu fiz questão de explicar todos os motivos e as pessoas que foram demitidas tiveram uma mensagem muito clara do porquê, tiveram apoio e isso me ajudou muito, assim, sabe, depois, porque as pessoas achavam que, pô, ele tá falando sério, ele não tá mentindo, né? E isso também tinha um lado positivo, porque você tirava um pouco das pessoas que não tinham muito cultural. Então, tinha uma placa na Vindi que era feedback é igual assalto, não reaja. Cara, a pessoa olhava aquilo e falava, nossa, que agressivo, cara. E a gente tentava fazer desse ambiente uma forma muito mais dura com comunicação também. Sim. Então, às vezes, passava um pouco do limite? Passava. Puta, tinha gente que na primeira semana não entendia muito bem os feedbacks duros, assim, mas isso acho que eu consegui bem, assim, ser o detentor da comunicação, assim, sabe? Animal. É visível, assim, eu gostava, eu acho que uma coisa que a gente tem em comum, poucas empresas tomam partido, assim, e eu vou contar um pouco de uma história minha e vou deixar você contar da que eu sei da de vocês, mas na Hamper a gente sempre teve esse negócio também de... Eu sempre me preocupei, né, com a comunicação da porta para fora e, poxa, a gente começou a fazer os nossos eventos e tinha um ciúme do caramba dos nossos eventos, alguns concorrentes copiavam e a gente queria dar uma sacaneada para falar assim, beleza, você vai fazer igual, mas espera alguma retaliação. Teve um evento de um concorrente nosso, você conhece bem o concorrente que é, a gente conseguiu infiltrar uma galera nossa dentro do evento, a galera foi de mochila, cheio de copo da Hamper, do Ramp Up, que era nosso evento, e minutos antes do happy hour ser servido, né, era um auditório e o happy hour ia ser fora. Tava todo mundo dentro do auditório, nossa galera foi de mochilinha, trocou todos os copos do happy hour por copo da Hamper.
E aí a galera saiu do auditório da Ó a palestra, molecagem. todo mundo sedento pelo chopp, e 5 minutos Puta depois que o chopp já estava pariu. distribuído, o copo já estava distribuído no evento inteiro. E a gente daqui de São Paulo vendo as fotos do evento no Instagram, todo mundo no evento com os copos da Hamper. Eu E, gosto disso. e depois eu fiquei sabendo que a Vinci gostava de aprontar umas A gente fez, dessas também. assim, a gente fez duas coisas que... uma passou um pouco do limite, e aí eu não me orgulho disso, mas depois a gente teve que resolver um pouco essa situação. E uma foi curiosa também, que foi num evento, né? A gente foi num... Vou contar primeiro a do concorrente, né? O concorrente fez um evento... A gente tinha um evento chamado Assinaturas Day, depois virou Recorrência o nome do evento. Inclusive, a gente até registrou o nome Recorrência, e a gente atrapalhava um pouco os concorrentes, falando, você não pode usar esse nome, porque a gente registrou e a marca era nossa, né? E aí o nosso concorrente decidiu fazer um evento também. E eles frequentavam os nossos eventos e a gente tinha uma relação muito É um boa. concorrente bacana, né? E a gente tinha uma relação mesmo, a gente jantava junto, cara, a gente tirava sarro um do outro e tal, né? E aí, putz, naquele brainstorm, puta, os caras vão fazer eventos, a equipe da Vinci ficou puta. Falou, como assim, os caras vão fazer evento e tal, né? Beleza. Aí tem sempre um Mesma maluco, coisa, mesma tem sempre um maluco na mesa e fala assim, meu, eu tenho uma ideia aqui. O evento é no interior. No interior pode colocar outdoor. Meu, vamos colocar uns 3 outdoor no evento, na frente do evento, na cidade. Eu falei, cara, não. Isso vai dar merda, não. Enfim, eu fui convencido pelos meus outros sócios. Não, vamos colocar, tal. É brincadeira, tal, né? Puta, e os caras me chamaram pra palestrar no evento deles. Ai, cara. A gente era tão próximo, né, que... Só que assim, sabe quando você tá pensando em outras coisas, sabe? Pensando na empresa como um todo. E aí, cara, quando eu cheguei no evento de manhã, eu vi o outdoor, tava de frente pro pavilhão. E tava um trânsito pra entrar. Tipo, uns 100 carros, uma fila olhando o outdoor da Vinci, na frente do evento do concorrente. Puta, cara, aí eu falei, puta, agora eu vou ter que entrar um pouco na onda, né? Não dá pra voltar atrás agora. 2 outdoor, Todo um na mundo já entrada da viu. cidade e o outro né? E aí, putz, tirei uma foto e tal. Só que quando eu fui entrar no evento deles, a empresa inteira me olhando feio, cara. E eu ia subir no palco, 9 horas da manhã. Tipo assim, o fundador já nem olhava pra mim, cara. Ele tava com o microfone fazendo entrevista, conversando comigo, mas não olhando pra mim. Aí depois ele falou, você foi filho da puta, hein, cara. Você sabia? Eu falei, cara, ô Carlão, calma. E esse acontecido foi com a Superlógica, isso foi Sim. público e tal, São né? muito gente boa, inclusive. E aí depois a gente sentou, depois eles fizeram umas 2, 3 coisas com a gente também, que a gente... Cara, eu achei... Você abre o precedente, né? Você tem que essa aceitar. fase foi muito legal, porque assim, eu tinha uma relação muito boa com eles, né? Eu tinha uma relação muito boa com o mercado como um todo. Com concorrentes eu também tinha, especialmente com a Superlógica, eu gostava muito deles, né? E depois eles deram o troco. Ele falou, puta, cara, doeu essa aqui, hein, cara, doeu. Então a gente sempre ficava se alfinetando, mas a gente nunca, a gente sempre soube sentar numa mesa e falar, cara, chega. Mas o mercado ganha com isso também. Passamos um pouco do limite, chega, né? E foi legal porque a gente tinha uma concorrência muito saudável, né? Sim. Então a gente até tinha um código de ética muito grande, de não roubar cliente do outro sem que seja um problema da própria empresa, assim, sabe? Não prospectar. E aí foi indo, mas aí, óbvio que a Superlógica depois fez um outro caminho, a gente fez também. Mas eu fui no podcast da Superlógica e eles contaram esse caso lá, e eles contaram os bastidores como é que foi. Né? Pô, é foda, cara. Você chegar no seu evento e ter uma placa do seu concorrente lá e tal, né? Esse outdoor custou R$3.500, cara. Muito barato pelo impacto. Foi bem pago. Por quê? Porque aí depois o que aconteceu? As pessoas começavam a me marcar no Instagram. Já tinha o Instagram, já era popular, né? Elas começaram a me marcar com a minha foto na frente do evento, só que a hashtag do evento dos caras. Então quem clicava na hashtag, tava eu no outdoor, na frente do outdoor, assim, sabe? Então, assim, foi isso... Você puxou um pouco do buzz do evento pra você. Isso, E aí a gente fez também outra vez, também, na RD, isso foi bem pensado, né? Que a gente foi pra um evento de Florianópolis, cara, e a gente conheceu o sósia do Jack Sparrow. O sósia oficial do Jack Sparrow no Brasil. Eu me lembro O cara desse não ano. ele não é parecido. Ele é igual ao Johnny Depp. Ele é igual ao Johnny... Sem maquiagem, ele era o Johnny Depp, né? Inclusive, ele fez uns eventos com o Luciano Huck, e o Luciano Huck apresentou ele como Johnny Depp, ele ficou a festa inteira abraçando, tirando foto com todo mundo. Bizarro, né? E a gente olhou o cara, assim, foi um vendedor que teve essa ideia, falou, cara, esse cara, velho, se a gente fizer um evento com a Vinci, esse cara vai, né? Puta, aí o Reginaldo, meu sócio, falou, cara, vamos levar esse cara pra RD, cara. Porque assim, se a gente colocar ele vestido de Vinci, vai sair foto da RD inteira com esse cara. Só que o que a gente previu foi um negócio muito pequeno. Putz, vai ser umas fotos. Só que aconteceu o seguinte, as pessoas achavam que era um contratado da RD. E ele começou a rodar todos os stands, ele saiu mais de 1.500 fotos do evento.
Você colocava RD Station 2018, só saía ele, cara. Ele saiu em todas as fotos, saiu no vídeo da RD. Então isso foi legal porque ali foi um negócio porque ele tava com a faixa da Vind na cabeça. As pessoas começaram a reconhecer a Vind a partir daquele momento. Que animal, É. cara. E a gente começou, cara, a gente fazia muito dessa E os caras não marketing te de cobraram lá guerrilha. não, da RD? Não, eles deram até risada, cara. É. Porque ele Sim. falou, porra, os caras estão achando que é nosso. Então o Eric foi no... Falou, cara, os caras estão achando que foi contratado da gente e tal, né? Eu gosto muito de marketing de guerrilha. Eu usei muito na Vind, Legal. cara. Uhum. Muito mesmo, assim. Inclusive com os nossos os concorrentes que a gente gostava de dar porrada mesmo, eu usava bastante marketing de guerrilha. O Smart Bill, que era um dos principais concorrentes que a gente tinha, E depois né? vocês compraram, A gente né? comprou eles, Uhum. mas eu fazia muito marketing de guerrilha com eles, cara. Muito. Assim, no nível que seria... Sabe assim, eu seria cancelado hoje se eu falasse. Certo. Tipo, sabe, coisa de ir no blog deles, fazer algumas coisas. Isso eu não me orgulho, sabe? Então passava um pouco E do tem que limite. tomar cuidado, cara, que quando você é um founder que incendeia, depois você não consegue pôr freio no seu time. Sim. Eu me lembro uma época, bem no começo da Ramp, às vezes a gente ficava cachaçando no escritório depois do horário e um concorrente tava fazendo uma live, um webinar, e a minha galera perdeu a mão. Entrou no Puta, chat não, aí não, falando bobagem, aí fala, pô... Mas daí eu olhava também pra mim e eu comecei até a ficar um pouco mais contido, né? Porque senão a galera perde a estribeira. Não, e sabe que esse negócio de guerrilha é um negócio interessante, que eu vejo pouca empresa de tecnologia. Eu via, né? Agora eu tô vendo um pouco mais. Até vi a árvore de Natal do Nubank no Ibirapuera, achei espetacular, né? Os founders de tecnologia, eles têm uma visão ruim sobre ativação na rua. Uhum. Você não tem essa percepção também? E tem cara, tanta oportunidade, dependendo da cara. ativação que você faz, Porra. vira um canhão. Sem Vira um dúvida, canhão. Então, cara. por isso que a Vind também se especializou em eventos. Juntando hoje esse tipo de ativação e as ferramentas hoje de redes sociais. Sim. E aí eu acho que tem uma explosão absurda, né? Sim. Acho que hoje tá mais evidente que Mais evidente, as né? empresas de tecnologia têm um pouco, né? Tô vendo as ativações da Nomad na rua. Você vê que abriu um pouco a cabeça para isso também, né? Sim. Porque, às vezes, naquela época, eu lembro que o pessoal de marketing se preocupava com budget para ads, fazer evento online e tal, né? O play de startup é muito voltado para ROI, para performance, mas às vezes você tem um negócio desse que como que você explica a ROI? Você contratou o sósia do Jack Sparrow, e a empresa dobrou a popularidade dela, né? E antes da Local Web, você teve outra rodada? Tive, aí a série B ela foi muito pautada em a gente virar uma empresa financeira, né? Então, quando a gente bateu 7 bi de processamento na plataforma, a gente falou, putz, esse dinheiro tá vindo parte só pra gente, que é só no transacional, né? Tá na hora da gente pegar esse dinheiro e fazer a administração do capital dentro de casa, sendo um adquirente, subadquirente. Então, a pauta da série B, que era um fundo que mais próximo da Crescera do que da gente, trazer esse capital para poder fazer a próxima fase da empresa, que era fazer a plataforma financeira funcionar, ter os requisitos de regulação muito, muito amparados com o Banco Central, e testar o modelo também. A gente separou uma parte desse capital para testar antecipação de recebível, e aí a gente percebeu que, opa, calma, começamos a dar crédito, né? E aí que você dá crédito, você começa a entender um mercado que você não entende, você começa a enxergar um mercado que muito cara de fintech fala, puta, vou ganhar muito dinheiro emprestando dinheiro, e é um negócio ultra complexo, cara. Sim. Então a gente deu um passo para trás, opa, entendemos que o business vai mudar, e aí a gente chamou as bandeiras, chamou os bancos para ajudar a gente nessa fase também, né? E como que era, assim, depois dessa jornada, série B, as coisas indo bem, como que você tava pessoalmente, como que é essa jornada? Você falou um pouco da gestão, tudo, mas como que você tava? Trabalhando muito, trabalhando mais do que devia, menos do que deveria? Como que tava a sua jornada como empreendedor? Pô, ótima pergunta também, porque eu já estava com um pouco mais de consistência em gestão, já estava mais preparado, né? Mas já tinha gente melhor dentro do time, né? Então isso me dava uma tranquilidade para errar algumas coisas também na jornada, né? Mas eu lembro que, assim, foi 2019 e foi assim, um momento emblemático para a gente, porque a gente também, com capital, a gente estava vivendo num caos, assim, 180 pessoas trabalhando num lugar que caberia 100, né? E aí você começa a criar um ambiente ruim de trabalho também. Então, quando a gente fez a rodada, tinha essa pauta da empresa financeira. Isso foi em dezembro de 2019. Foi 3 meses antes do Covid. A gente falou, cara, já que estamos com capital, a empresa está indo bem, estamos crescendo, vamos inaugurar um puta escritório. Então, fiz uma puta reforma, num puta lugar.
na Paulista, tá? O escritório dos sonhos, assim, né? Pisamos lá em março de 2020. Trabalhamos, sei lá, 7 dias, né, no escritório. Então, assim, eu tava muito bem, eu tava equilibrado, muito bem psicologicamente, tava preparado, um pouco mais preparado do que os anos iniciais, mas aí veio a pandemia, né, cara? Acho que ninguém se preparou pra pandemia, né? Sim. Foi bem duro pra todo mundo, mas eu acho que eu passei bem a pandemia, assim, sabe? Foi até ruim falar isso, mas a pandemia pra mim foi muito bom. Uhum. Do ponto de vista de empresa, do ponto de vista de As pessoa transações, também. né, A gente vendeu a digitais, empresa na pandemia, né? arrebentaram, né? Então, eu não posso reclamar desse período. Óbvio que eu perdi, por exemplo, tio, né? Foi duro, mas por incrível que pareça, foi um momento muito bom, assim, meu como gestor, sabe? Uhum. Eu tava com uma equipe mais preparada também. Legal, legal. E quando foi o deal com a Local Web? Eu sempre respondo essa pergunta e as pessoas falam assim, putz, mas como é que você decidiu o Local Web, né? Porque a Local Web, ela não estava muito no radar antes do IPO, Sim. né? Ela tinha feito 3 aquisições muito bem sucedidas, né? Uhum. E a Vindi, as pessoas confundiam ela com uma empresa financeira desde o início, né? Então, a gente começou a ter uma visibilidade no mercado de startups e no mercado do mercado financeiro especificamente, porque a gente começava a tirar cliente de grandes empresas, né? Então, exemplo, sei lá, o cara tinha a Editora Abril, acho que isso aí foi até público, o cara tinha 2 milhões de assinantes lá, tava com uma operadora de cartão. Puta, por que esse cara vai pra Vindi? Não faz sentido nenhum, né? Do ponto de vista do mercado financeiro. Para nós fazia muito sentido, porque a gente tinha especialização em billing, e o nosso grande pulo do gato aí era porque a Vindi, silenciosamente, a gente não falava isso para ninguém, isso até o final da minha saída ninguém sabia, a gente era detentor dos dados de cartão do cliente. Então, vou dar um exemplo, se a editora guardasse os 2 milhões de cartões dela na Cielo, ela não conseguia levar esses cartões para nenhum lugar. Ela tinha que fazer a carteira dela morrer na Cielo. Com a Vindi, não. Eu guardo o seu cartão, deixa comigo, eu coloco no meu cofre, CI Compliance e tudo, e você pode negociar com quem você quiser, com a Cielo, com a rede, com a GetNet, PagSeguro, e você aperta um botão e você muda o fluxo. Isso foi uma coisa muito estratégica para a gente, porque as empresas começavam a ter mais Que essa é a controle. dor da recorrência, né? Forte, Exatamente. E ele conseguia ter mais controle. Ele não era dono do cliente dele. Os maiores cases de assinatura do Brasil, eles não eram donos dos clientes, porque quem era dono era quem tinha dado do cartão, né? E aí a gente começou a chamar a atenção do mercado e falou, puta, esses caras estão perigosos, cara. Porque a gente colocava na plataforma e era um SaaS, né? A gente tinha um SaaS lá que o cara apertava GetNet. Cara, 2 bi de transação ia para outro lugar. E aí o banco falou, cara, cadê aquele volume, foi para onde, né? Quando eles começaram a entender, eles se aproximaram da gente de uma forma estratégica. Pô, vamos fazer uma transação aqui. Então, de 2014 até 2020, vai, a gente recebia aproximação de estratégia. Isso era meio que assim, mensal, quase que todos os players de mercado financeiro chegaram para tentar fazer uma aquisição da Vindi. E a gente, muito bem amparado pelo fundo, falou, cara, não é hora, tal, né? A gente tentou, chegamos no final de duas transações, não fizemos, e foi muito bom não ter feito. E uma das empresas que procurou a gente em 2015, não para fazer uma transação, mas para usar billing, foi a Localweb. Então a Localweb também, a Localweb tinha 200 mil recorrências quando procurou a gente, né? 200 mil de clientes de assinatura naquela época. E eles tinham o billing próprio. Os caras conheciam muito de SaaS, muito de churn. Era uma escola de churn ali, né? E tinha uma equipe de tecnologia muito, muito foda. A Localweb sempre teve equipes muito foda. E você pegar os caras, tem um VP da Netflix global, o cara foi CTO de uma empresa famosa e tal. Então os caras conheciam muito o nosso negócio. Billing, assinatura, transação, retentativa. Então a gente se aproximou deles já. Então foi um negócio que foi de 2015 a 2020. Não foi uma assim, os caras chegaram e foi uma relação que foi sendo construída. Antes do IPO, o time executivo da Localweb procurou a gente e falou, a gente queria fazer uma transação com vocês, porque a gente tem aqui uma dor muito grande. O Gilberto tinha uma cabeça muito, muito boa para esse tipo de business, porque ele já tinha sido CTO e CEO da Localweb. Então ele sabia a dor técnica e a dor de negócio, de ter um negócio de recorrência grande, né? E antes do IPO, eles se aproximaram, não deu certo, né? A gente acabou, tá bem no negócio da série B.
Só que eles falaram assim, nós vamos fazer um IPO, a gente volta a se falar. E aí, putz, a gente acompanhou tudo, o IPO, viu o sucesso que foi, né? Acho que é um dos IPOs de tecnologia no Brasil mais bem sucedidos ainda da história, né? Uhum. E aí, quando veio a pandemia, aí vocês conhecem bem essa história, né? O mercado digital virou um negócio, uma corrida do ouro, né? Parecia um... Sim. O que estava acontecendo com o IA, acho que até agora, né? Era o que estava acontecendo com o M&A lá em 2020, porque o negócio estava tudo parado. No mundo inteiro, os caras falaram, cara, vamos digitalizar tudo. Capital excessivo, né? Tinha muito capital no mercado, tinha muita gente líquida aqui, né? Fundo, as próprias empresas, taxa de juros 2%. Tinha que fazer negócio, né? Tinha que fazer M&A. Então a gente foi muito procurado, assim. Foi uma avalanche, assim. Um em negócio março. já com resultado recorrente, Exato. Previsível. E aí o que Cara, aconteceu? Quando a gente entrou na pandemia, a gente fez um desligamento em massa, foi muito ruim. Putz, foi péssimo. Aquele dia foi o pior dia da Vind na história, né? 2 meses depois, as nossas curvas de crescimento estavam fazendo picos. Porque, cara, todo mundo digitalizou a operação, né? Então a gente começou a atender farmácias grandes. Pô, a farmácia ultra crítico, continuar funcionando, mas, cara, as farmácias não tinha delivery, não tinha um negócio recorrente, não guardava cartão no e-commerce e tal. Então a gente meio que dobrou de tamanho na pandemia. Foi bizarro, mas em 6 meses a gente dobrou de tamanho de receita na empresa. Então, aquilo para nós foi uma coisa importante também para quando o estratégico chegar e falar, olha, meu crescimento é esse, né? Então, acho que isso aconteceu com bastante gente, né, no mercado, né? E aí a gente tomou uma decisão muito acertada, porque quem tocava esses deals era eu. O cara sentava na mesa, putz, aí vinha com um papo, conversas tortas a gente já deixava um pouco de lado, conversas boas a gente dava ficha, né? Então acho que eu trouxe isso um pouco do Itaú também, né? Então a gente soube bem quem colocar no final da negociação. Só que chegou um momento que eu tava só fazendo isso. Aí o Fernando da Crescera falou, Dan, você tem que contratar uma boutique de M&A, cara. Você não vai dar ruim isso. Porque você tá extremamente envolvido no negócio, emocionalmente, fisicamente. Então, eu lembrei de um amigo que tinha trabalhado no Itaú BBA comigo, e ele tava no Safra fazendo M&A. Eu falei, cara, como é que é esse negócio aí? E a gente foi assessorado por eles, né? Muito por confiança dessa pessoa que eu tinha. E aí organizamos um processo. E essa organização do processo demorou de maio de 2020 até dezembro de 2020. Dezembro de 2020 a gente sabia para quem que a gente ia vender, sabia como que a gente queria construir o acordo também, né? E a gente tinha certeza que a gente tinha que vender para uma empresa que entendesse muito mais a nossa cabeça do que o nosso produto ou o que a gente esperava que ela fizesse com a gente, assim, né? Então, posso dizer claramente, não foi a melhor proposta que a gente recebeu, do ponto de vista financeiro, mas foi a melhor proposta do ponto de vista de futuro, gente. Foi muito e bom. você já estava sacramentado na sua cabeça que esse era o desfecho que você queria? Era alguma coisa muito mais dos próprios investidores também, por causa do ciclo deles? Como é que foi essa construção desse consenso? Eu acho que até engatando nessa pergunta, até o investidor de série B, ele saiu pouco tempo depois, né? O quanto que isso, Esse foi o problema. do que você pode falar ou não, mas o quanto que isso foi público pode... também, foi público. Aí eu conto uma historinha rápida também, que eles entraram em 2019, e óbvio, o cara tem pouco tempo de investimento, né? E aí começa uma conversa em maio de 2020 para vender a empresa. Estranho, eu tava com caixa na empresa ainda, né? E obviamente que a gente tinha... eu sempre falo isso para o empreendedor, né? O poder tácito de você comandar uma empresa é seu. Se você pegar essa cadeira e levantar, cara, dificilmente essa empresa sobrevive. Nesse estágio, né? No estágio de série A, série B. Então a gente... O nosso fundo sabia muito bem disso e eles voltaram para nós três e falaram assim, cara, o que vocês querem? Qual que é, né? Cara, se for isso aqui, acho que a gente constrói um acordo, né? Volume financeiro, né? E aí a Crescera falou, putz, beleza. Se for nesse múltiplo, a gente faz. E, obviamente, o fundo não queria fazer. O último fundo que entrou não queria fazer. E aí foi uma coisa difícil, né? Porque foram 4 meses de negociação, de braço de ferro. E o curioso disso aí, dessa etapa aí, que foi de outubro a janeiro, que a gente fechou o deal em janeiro, né? E tinha um problema do CAD no meio. A gente foi, entre aspas, chamado pelo CAD para participar do processo de concorrência e de... Falei, mas... foi uma denúncia de um concorrente, né? E aí, nesse período, o fundo se posicionou e falou, não vou fazer.
vocês não vai ter assinatura, tal. Aí, aquelas coisas que tem eu tive uma ideia aqui. Será que os LPs desse fundo sabem que eles não querem vender? Eu tinha essa dúvida, se o partner do fundo contou que em um ano o fundo ia ter X de retorno, né? Eu falei, já sei como. Aí eu liguei pro Geraldo Samor, falei, cara, tô com uma história aqui assim assado, ó. Isso eu posso contar, porque eu não posso contar o todo, mas eu tenho que contar essa parte aqui. Putz, Ele é jornalista do Brasil Journal. Brasil Journal. Boa, eles publicaram a matéria em 20 de dezembro, uma coisa assim, e eu assinei o acordo no dia 1º de janeiro. Ou seja, eu usei uma forma da opinião pública para convencer os investidores, porque tinha investidor que não sabia. Tinha investidor que falou, cara, como assim, cara? Não pode atrapalhar isso, tal, né? Mas foi tenso, cara. Foi o momento mais tenso que eu tive na Vind, assim. Natal inesquecível. Foi. Não, assim, a gente já tinha um conforto, porque... Vocês não podiam exercer a revelia, nada? Podia. Mas isso é péssimo queria, pro mercado. É péssimo. Péssimo pro mercado, porque aí também a própria Crescera, né? Putz, nunca foi esse instrumento, né? Não é bom. Cara, é sempre bom não, alinhar. Não é. Isso... E eu não sabia disso. Não existe precedente disso no Brasil. Não sei se hoje existe, mas nunca foi exercida uma cláusula como essa no Brasil, sabia? Drag along, né? Nunca foi. Porque os fundos têm muito receio que se ele exerce junto com o empreendedor, ele não faz acordo com ele, não faz mais investimento com nenhum outro fundo. Isso. Então ficou aquela situação esquisita, tal, mas eu posso falar, 2 coisas foram decisivas para esse acordo sair. Primeiro, a Locoib estava muito do nosso lado, então ajudou a gente a materializar isso, conversando com todo mundo. E a Crescera tinha uma importância muito grande na mesa, porque eles tinham uma responsabilidade meio que com a gente desde o início de, putz, cara, eu sei onde você quer chegar, né? Então, a Crescera Locoib foi muito importante, assim, porque não adiantava eu negociar, não adiantava, então eles me ajudaram muito nesse final aí. Aprendi bastante nesse negócio de M&A, porque no final a gente pegou 3 propostas, né? E as 3 propostas eram boas, né? Uma muito boa financeiramente. Mas para você estava na cabeça certo, você falou, cara, eu quero a jornada, vou partir para uma outra jornada dentro da Local Web aqui, você estava tranquilo? Não era muito isso não, é que como a gente falou, a gente tinha duas sinalizações importantes. Primeiro, pandemia, eu não sabia o que ia acontecer no futuro, e a gente estava participando do fórum do Pix no Banco Central. Toda vez que a gente voltava meio assustado. Porque parte da nossa receita, parte do capital que a gente tinha pego para investir, era MDR de cartão. Eu ia ganhar na transação com cartão. O cara começava a ver os números de Pix, eu falei, cara do céu, isso aqui vai mudar. O mercado vai mudar, né? E depois eu posso ter um número mais... E mudou, né? Cara, isso aí tirou 17% da receita dos bancos. A gente ia cair a nossa tese por terra, né? Então essa era uma leitura. A outra leitura era a pandemia. Eu falei, putz, cara, acho que agora tem uma janela boa. Mas não sabia que essa janela ia fechar, não sabia que o capital, a taxa de juros ia voltar a ser o que é hoje, mas foi uma janela importante pra gente decidir, assim. Então eu não planejei isso. Vou vender a empresa, né? Aconteceu, a gente olhou a janela e falou, até agora, né? E foi bom, assim, fiz o momento certo, assim. Legal. Animal. Pra gente ir aterrissando antes da gente fazer os ups and downs, eu acho que existe o Rodrigo Dantas da Vind, mas existe o Rodrigo Dantas também do Like a Boss, né? Você tem uma passagem bastante importante na sua vida de fundador. Eu comentei sobre isso nos bastidores e reforço aqui on the record. Eu sou um grande fã do programa. Para mim, acho que foi o primeiro programa de empreendedorismo, ou pelo menos que eu tomei conhecimento, que teve um alcance maior. Sim. E o bem que vocês fizeram pro ecossistema com isso, porque vocês começaram a documentar coisas que só se você era muito privilegiado, se você já estava, sei lá, dentro de uma Endeavor, alguma coisa assim, que você tinha o acesso a essas histórias. Quando não, cara, você estava empreendendo ali solitário, vivendo, no máximo consultando alguns amigos mais próximos no WhatsApp, e vocês trouxeram visibilidade, né? Consciência para esse assunto. Talvez na época que vocês começaram nem tinha esse propósito, né, de imaginar que isso ia causar esse bem. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa jornada aí. Legal. Eu tenho um amigo pessoal, que é o Paulo Silveira, que era o outro host do podcast, né, e de vez em quando eu participava do hipsters.tech, que era o podcast de tecnologia da Alura. É bem grande esse podcast, né, ele é grande mesmo, assim, sabe, os números. E quando eu participava de lá, o Paulo sempre trazia o assunto startups.
Putz, aí nos fóruns de tecnologia, a galera falou, pô, tira esse cara daí falando de startup, eu quero saber de Java, Ruby, pô, tá e aí o Paulo falou, cara, acho que a gente tem que splitar esse assunto mesmo, cara. Vamos montar um podcast só de negócio? Foi meio que assim, Uhum. numa conversa e tal, e aí a gente decidiu fazer um podcast, mas a gente falou, puta, mas como é que a gente começa? Aí fizemos um script, o Paulo, doido por Street Fighter, ele falou, cara, se a gente fizesse a fase do chefão, que o vendedor vai passando de fase, vai Tinha os ficando barulhinhos, né? pior. As vinhetas E eram eu falei, puta, ele falou, meu, vamos fazer Like a Boss, né? E aí ele registrou o site Like a Boss e ele mandou um e-mail pro cara que te fazia a trilha do Street Fighter, falou assim, eu posso usar no podcast? Pode. O cara deu ok e a gente começou a usar Que a animal. trilha. Então foi assim, aí, putz, acho que o grande golaço foi ter trazido o Davi Vélez no primeiro episódio. Uhum. Pra gente começar, a gente precisava começar com quem estava sendo mais falado na época, então ele topou. Legal. Então o projeto piloto do Like a Boss foi como a gente tá aqui agora, mas não era câmera, era só áudio. Uhum. Uma mesa de som desse tamanho, 3 microfones e o Davi Vélez sendo entrevistado. E a gente Animal. colocou no ar e deu muito certo. A gente sabia um pouco como distribuir conteúdo, né? Então a gente tinha bastante grupos no Telegram e tal. E aí deu uma bombada. O primeiro episódio fez 20 mil pessoas ouviram. A gente falou, Uau. porra, tem alguma coisa aqui, né? Aí a gente planejou toda a temporada. E aí eu tinha já uma abertura no mercado de tecnologia, então eu conseguia convidar diretamente. Naquela época, o empreendedor era convidado e ele não sabia muito bem o que falar. Uhum. Né? Hoje, pô, Uhum. o cara vai pro podcast, ele já... Media training tá lá em cima, né? Sim. E aí o cara às vezes ficava com medo, mas como é que eu falo? Cara, fica tranquilo e tal, né? Foi muito bom, Uma conversa, né? porque o Paulo, a gente tinha uma visão de, putz, vamos splitar o hipsters.tech, mas a gente não tinha noção que aquilo também era um canal de aquisição para as nossas empresas. Uhum. Então a gente já, na segunda temporada, a gente já começou a planejar assim, putz, já sabíamos melhor o que falar, como produzir o podcast. Por quê? Porque eu queria atrair lead para Vindi, ele queria atrair lead para Lura e dava muito certo. Uhum. Dava muito certo. Até que um dia, assim, o presidente do conselho do Iguatemi ligou na Vindi e falou, eu quero falar com ele. E falou, puta, eu ouço seu podcast, eu acho ele demais. Fred Trajano era um ouvinte assíduo e falava pra gente, puta, eu adoro, né? Então a gente começou a usar isso a nosso favor, tanto para divulgar a empresa, Uhum. as nossas empresas, né? Então, isso foi até um conflito, porque tinha muita gente que queria patrocinar o podcast. Sim. E a gente não deixava porque, putz, a gente Sim. tinha que falar da Lura e da Vindi. Mas foi um aprendizado muito grande para mim, assim, sabe? Sim. As horas que a gente fazia antes do cara gravar e depois, para mim era uma universidade, assim, Imagino, sabe? cara. Sim. Você entrar num ambiente que você conhece um pouco, assim, de empreendedorismo, o cara tá sofrendo um pouco, muito que você tá, alguns em estágios superiores, né, mas ele vivia muito do que estava vivendo no dia a dia. E você tem uma meia hora com o cara para contar algumas coisas. A gente conseguiu investir também em startups que vieram de audiência do Like a Boss. Isso que eu ia falar, né? Vocês criaram meio que uma plataforma em Sim, torno do sim. Like a Boss, A gente, né? pô, o Like a Boss, eu investi no Conta Simples através do Like a Boss. O Rodrigo mandou uma mensagem pra mim no LinkedIn, né? Mandou pro Paulo também, né? Então, assim, ele virou uma plataforma de negócio, Uhum. mas não era um negócio pensado, assim. A gente, Sim. era muito orgânico, assim, chegava, né? E a gente também, inclusive, trouxe os entrevistados para investir com a gente em outras startups também. E virou uma comunidade, Que assim. incrível, cara. Muito bom, cara. Animal. Parabéns, muito bom. Bora envelopar Vamos o lá. episódio aí? Eu vou puxar um... A gente faz a brincadeira dos ups and downs, né? Então vou puxar um down aqui que eu achei interessante que você comentou e como isso te carregou até o final, que foi a diluição lá no início, né? Sim. Como é importante o empreendedor muitas vezes, né? Aquele negócio de que, somos 3 amigos, vamos distribuir tudo igual, ou, não, entra o cara, pô, é super importante o primeiro cheque, não se valoriza, né? E aí o negócio vai embora, né? Isso hoje é muito fácil, você tem muito conteúdo sobre isso na internet, mas na época não tinha, né? E aí, é o que você falou, 3 founders, acho que até hoje para investir, já tô olhando de uma forma diferente como é que é o cap table do início. Putz, se tem 4 founders, tem um problema ali, já no início, né? Uhum. Porque 20% é muito pouco para um fundador que quer levar a empresa até longe, né? Então, foi duro para mim durante a jornada, porque eu tinha que recomprar os meus sócios de forma escalável, né? Então, saiu um fundador, o fundador tinha 20%. E agora? O cara não trabalha mais na operação e sobrou a gente aqui, então eu sempre consegui bons acordos, obviamente com acordos muito honestos com quem saía, e a negociação tinha que ser com quem ficava, né? Ó, você vê como é uma questão geracional. Eu fui diluído em 2003, quando foi o meu primeiro cheque, eu já tive 60% de diluição. Caramba!
Já logo de início, É. né? Então, você pensar, cara, hoje é inacreditável fazer um Isso negócio foi desse. anjo ou Pra foi mim, fundo? não, foi investidor estratégico, era Mitsubishi, Ah, tá. Fundação Atec e tal. E o pessoal entrou e, cara, assim, a empresa estava começando, beleza, eu montei a tecnologia, mas eles estão botando dinheiro, beleza, eles já eram Sim, controladores. sim. 2 anos depois, a Mitsubishi comprou de um outro sócio e virou. Mas na época, Mas você vê, na minha época não tinha muito disso, porque na época, cara, eram poucos fundos, não tinha muita gente falando desse negócio, eu não conhecia, eu não tinha com quem que eu falava sobre esse negócio. Eu fui engenheiro de computação. Sim. Então é interessante hoje ter isso, né? É um pouco da minha motivação de muitas vezes falar, né, essas coisas que a gente vive, né? Porque, cara, infelizmente eu não posso voltar no tempo, né, e mudar, né? Mas eu acho que tem muito aprendizado aqui. Esse aprendizado é legal pra gente compartilhar, para as pessoas não fazerem Sim. não carregarem durante tanto tempo um erro, né? Sim, eu sabe que eu tenho uma entrevista no Neofeed que eu fui. Primeira vez que eu fui cancelado na internet foi. A única vez que eu fui cancelado na internet foi com essa entrevista, que eu dei uma entrevista pro Neofeed e eu falava exatamente sobre isso, porque tinha anjo que pegava 40%, 50% da startup. Sim. E eu falava, cara, esse cara é maluco. É. Porque assim, ele tá jogando contra ele mesmo. Uhum, Nunca vai captar. Eu consegui Nunca vai recuperar no sair. meu earnout. É, então. Que aí no earnout eu. Sim. Opa, vou ter um Sim, pouco mais, sim, né? E aí no earnout. E eu acho que isso é um erro que acho que os empreendedores hoje estão. Primeiro que os empreendedores de hoje são mais preparados do que a gente era lá. Eu tenho visto, sabe, uma safra muito mais preparada assim. E hoje tem muito conteúdo sobre isso e acho que você consegue não cometer esses erros assim. Sim. Mas é um sofrimento porque você fica. É uma luta, né, cara? Então, sei lá, você sair de 30% para 60% de novo, cara, você tem que convencer Deus e o mundo que você Sim. merece aquilo. Como você merece? Sim. Puta, cara, não é mérito de, porque eu sou o fundador. Eu vou entregar X de resultado no final do ano, e se eu levar a empresa para 100 milhões de receita, vai acontecer isso. Então, acho que o empreendedor também tem que ser inteligente a ponto de consertar a carreira, né, na jornada também, né? Sim. Bom. Eu vou puxar um down aqui, eu vou ser meio saudosista aqui, mas para mim o down foi o Rodrigo ter feito a escolha de pós ali vida de Vind e local web e por conseguinte também ligado ao Like a Boss ter dado um tempo aí que eu ainda não sei por quanto tempo vai durar, mas eu acho que o ecossistema perde um pouco nesse aspecto. Espero que você encontre aí algum caminho e tenho certeza que vai encontrar disso de alguma maneira continuar contribuindo. Mas eu acho que a tua contribuição com a história da Vind, a contribuição com o Like a Boss é um marco pro ecossistema. Não sei se você tem a noção disso, mas te dizendo de quem tá do lado de fora. Pô, obrigado. Assim, às vezes eu sinto um pouco assim, a necessidade de voltar alguma coisa assim, mas tô numa fase bem diferente. Assim, eu acho que eu me descontaminei um pouco das coisas ruins que tem ao empreender, né? Porque é um negócio muito difícil, né? Eu acho que, cara, assim, ser general do exército, sei lá, general do exército americano, ser um fundador de uma startup que tem centenas de pessoas ou milhares de pessoas, cara, é um negócio muito complexo, cara, muito complexo. Então, a família sente bastante, né? A minha jornada foi com 2 crianças até as crianças virarem adultas, né? Quando eu comecei a Vind, eram crianças, agora viraram adultos, né? Então, eu me dei essa atribuição também de vou dar uma parada, porque eles sofreram bastante também, então fiz um acordo com a minha esposa, a gente parou de trabalhar junto, e eu saí do Like a Boss, fiz um acordo, eu precisava dar uma limpada na mente também, e acho que eu sou muito novo ainda, mas eu acho que tô num caminho bom, assim, pra talvez voltar daqui um tempo e tal, mas eu preciso de mais um Com pouco de outros tempo aí. papéis, talvez, né? Eu Sim. me questiono muito isso se eu teria gás para ser CEO de novo e começar um negócio do zero de novo. Ou talvez a minha contribuição numa próxima jornada seja de uma forma diferente, que não Sim. seja sendo o general da Sim. tropa que você falou, né? Sim. Mas assim, acho que eu gostei de uma provocação que uma psicóloga fez comigo, que ela falou que eu tô na minha 3ª jornada. Fui executivo, fui empreendedor, eu tô na 3ª agora. E ela falou do Schwarzenegger, né? Que o Schwarzenegger, ele tem 3 pessoas, Se reinventou, 3 pessoas diferentes incrível. na vida. E foi bem sucedido em O cara todas. era, sei lá, Autofilista. campeão de tudo que ele participou. O cara virou ator e governador do Califórnia, cara. O cara tem 3 vidas na mesma. Verdade, né? Então, eu sempre me pergunto assim, se a gente tem que ser a mesma pessoa pro resto da vida, né? Então, eu tenho me desafiado recentemente, porque eu sempre quis trabalhar um pouco no meio do mato, e aí me deu o desafio de comprar uma fazenda desativada, fazenda de café. Então, eu tenho me envolvido muito com essa fazenda, né? Tô tomando muita pedrada, porque é um outro tipo de negócio, né? Mas é aquela
coisa que eu sempre penso assim, putz, enquanto eu tô conseguindo lidar com essa situação aqui, eu vou até o final dela, né? Legal. Que foi um pouco ao empreender também. Animal. Muito bom, muito bom. Eu vou puxar meu up aqui. Eu acho que você ter na venda, ter a clareza de puxar um terceiro, né? Eu vejo muita empresa que parte para uma venda meio assim, poxa, pagar um dinheiro para um advisor, cara, será que, né? Eu lutei tanto, vou pagar pro cara, e não entende muitas vezes a importância que é ter alguém ali, o quanto que te tira e tem um filtro, né? Sim. No meio dessa negociação, que é super complexo, né, cara? Você muitas vezes vai agir com o coração, né? Com aquilo que você construiu durante tantos anos e pode até perder a racionalidade. Aí ter alguém do lado que não tem essa emoção, né? Então, para mim, isso é uma dica super importante, que os empreendedores que estão chegando nessa fase, né, e que tem essa oportunidade, esse privilégio, né, de falar, cara, poxa, vou fazer a venda da minha empresa, ter um advisor é realmente importante. Pra mim foi decisivo. E foi até decisivo por questões mais, não muito práticas, assim, porque tem aquelas coisas assim, você coloca aquilo na apresentação, o advisor falou, cara, não coloca isso. Uhum. Ou então, nós fazemos muitos calls com gringos, né? E aí, tipo, o gringo tem outro jeito de fazer M&A. Não é igual a gente aqui no Brasil, né? E ele falou, Dantas, não fala isso. Se você falar assim... Então, assim, eu aprendi um pouco também tem umas técnicas, né, cara, de negociação que você tem que... É que o fundador faz isso uma ou duas vezes só na vida. Esses caras fazem isso a vida toda, né? O dia inteiro. E assim, outra, tem advisor bom, ele pega um avião e ele janta com um comprador em Nova York. Uhum. Tem gente assim no mercado brasileiro, né? Sim. Tem gente que, cara... É fácil vender uma empresa no bull market. É fácil fazer a IPO no bull market. Você vai, roda lá, puta, um monte de dinheiro. Mas tem advisor, cara, que ele realmente faz a diferença. Assim. Eu sei lá, tenho 3 nomes no mercado que o cara literalmente fez toda a diferença para vender a empresa. Sim. Né? Então o advisor é bom assim. É isso aí. Boa. Para mim, o up foi um ponto que me marcou quando aconteceu e me marcou aqui durante o episódio. Eu acho que a consciência do Rodrigo de qual que é a zona de potência dele como fundador da empresa, em algum momento ter entendido assim, cara, eu acho que o meu valor maior é mais da porta para fora, eu vou começar a me direcionar mais isso, do que a gente tentar se convencer de que porque a gente é o CEO ou o fundador principal da empresa, a gente tem que se dividir em todos os papéis, e o quanto que isso pode ter realmente feito a diferença na história da Vindi, porque talvez se liberando um pouco dos trabalhos gerenciais do dia a dia, que pode ter vindo as ideias que fizeram a Vindi se tornar popular, depois o Like a Boss, e talvez até a construção do M&A são frutos de escolhas de você ter direcionado tua energia mais para fora. Sim, e até uma experiência recente, né? Porque quando eu vendi a empresa, eu pulei pro barco da Localweb. Eu virei um executivo da Localweb. Então eu fiquei 2 anos como executivo da Localweb. Então o serviço financeiro fica embaixo da minha diretoria, né? Então foi um grande aprendizado de estar numa empresa listada, conversar com investidores institucionais que são pedrada, assim. Galera muito inteligente, sabe? Mas eu me reconheci e na hora que eu falei, puta, isso aqui não é pra mim. Não vai dar. Então, todo mundo já sabia dessa minha fase, mas no dia que eu falei, putz, olha, eu não sou um executivo de uma grande corporação, não posso ser. Sabe por que eu não posso ser? Por isso. Então, a minha transição foi isso também. No dia que eu achei que aquela posição não cabia no que eu tinha para contribuir, eu cheguei para eles e falei, olha, não sou eu. Não serei eu, sabe? Primeiro que eu odeio reunião. E isso é claro para todo mundo. É o pior desserviço numa empresa é você fazer reunião. De verdade, sim. E eu, se pudesse, matava todas as reuniões, sabe? Então, assim, numa empresa listada, não tem reunião, puta, como é que é? Eu odeio cerimônias que não são práticas para executar. Então, putz, eu odeio PPT, odeio PowerPoint. Cara, não faz sentido. Eu vou ficar brigando com uma onda que é muito maior que eu. Sim. Entendeu? Então, isso eles sabiam e foi muito legal. Por isso que eu acho que o time da Localweb é muito foda assim mesmo. E eu admiro bastante porque eles fizeram nos últimos 10 anos, assim, acho que é digno de escrever um livro mesmo. Sim. Muito Animal, bom. cara. Obrigado aí por ter vindo. Parabéns pela tua história e pela contribuição que você deu e ainda dá para esse ecossistema Obrigado a vocês, nosso. Obrigado. Valeu, um abraço.